Fugindo da seca, o retirante se ilude, se trepa num pau de arara, sem ter ninguém que lhe ajude. Dá adeus ao seu lugar, com mais água em seu olhar do que no velho açude. Esse poema do Braulio Bessa ele trata do processo de êxodo rural, né, na questão da formação mesmo das cidades brasileiras. Eu sou a professora Amanda e hoje nós vamos ver sobre hierarquia urbana. O processo de urbanização no Brasil ele é relativamente recente. Ocorreu principalmente a partir do século XX, com o processo de industrialização. Então, o que aconteceu, gente? A partir da década de 30, houve a substituição de importações e isso, né, gerou um processo de industrialização, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste. Esse processo de industrialização atraiu pessoas, atraiu serviços, e isso gerou um crescimento das cidades. Essas cidades, por crescerem muito rapidamente, elas geraram problemas, elas tiveram problemas associados à questão estrutural, à questão ambiental, à questão social. A imagem que nós estamos vendo é a cidade de São Paulo, é a metrópole de São Paulo. Eu vou relembrar com vocês o que é metrópole daqui a pouco. A metrópole de São Paulo, ela tem exatamente essa questão de diferenças no processo, né, dentro da urbanização. Nós vemos a questão dos próprios prédios, né, nesse slide, e a questão logo atrás das casas. Então, nós temos diferentes espaços dentro da cidade. As cidades no Brasil não são iguais. Algumas têm mais serviços, mais pessoas, né? A gente diz que o tamanho dela é maior, tanto em questão de estrutura, quanto em questão de pessoas. Quando falamos em questão de urbanização, nós também temos que falar sobre alguns conceitos, como conurbação, metrópole, megacidade, megalópole, região metropolitana. Primeira coisa, o que é uma conurbação? Quando uma cidade vem atraindo serviços, pessoas, né, atividades econômicas, ela tende a crescer, né? Ela cresce tanto verticalmente quanto horizontalmente. Vamos supor que essa cidade vai crescendo horizontalmente. E a cidade do lado também acontece esse processo. Vai ter um momento que essas cidades elas se esbarram. Esse processo de se esbarrar a gente chama de conurbação. Então, você não sabe mais ou menos onde acaba uma cidade e começa a outra. E aí você me pergunta, professora, isso precisa ser um processo físico? Elas têm que crescer de forma física? Não necessariamente. É questão de fluxo, né? Pessoas, mercadorias, capitais. Se ele for muito intenso entre cidades vizinhas, a gente pode falar que tem um processo de conurbação. Por exemplo, Rio e Niterói. Vocês sabem que as cidades de Rio e Niterói, elas são divididas pela Baía de Guanabara. Então, elas não têm como ser juntas fisicamente. Só que as duas cidades cresceram tanto e elas têm um diálogo tão forte entre a questão dos fluxos, né, pessoas, capitais, serviços, informações, que a gente pode falar que são cidades conurbadas, tá bom? Então, esse é o conceito de conurbação. Agora, o que é metrópole? Eu falei para vocês a metrópole de São Paulo. Metrópole é aquela cidade que ela tem um poder de influência, ela concentra muitos serviços, ela concentra muitas funções urbanas e ela consegue influenciar outros locais, outras cidades. Existe a metrópole nacional, a metrópole regional. No material didático carioca também existe a separação com a grande metrópole nacional, remetendo a São Paulo. Então, metrópole são essas grandes cidades em poder de influência econômica, política, sociocultural. Megacidade são cidades que concentram mais de 10 milhões de habitantes. O que significa isso? Ela foi crescendo, atraindo tanta gente, que ela começou a crescer muito, né? Em questão de tamanho populacional. A gente fala que são cidades com uma elevada densidade populacional, ou ainda que ela é
muito povoada. Lembra a diferença de populoso e povoado? Populoso é a quantidade de pessoas, povoado é a quantidade de pessoas por área. Normalmente, essas megacidades têm problemas urbanos associados, porque é tanta gente, né, que o poder público, né, não conseguiu suprir as necessidades, fornecer os serviços. Então, normalmente, nós temos problemas de trânsito, problemas de falta de emprego, problemas associados à questão da oferta de saneamento básico, educação, saúde. Isso é associado a megacidades. Agora, o que é uma megalópole? Megalópole é a conurbação de metrópoles. Então, lembra que eu expliquei que conurbação é o crescimento das duas cidades, em que os fluxos ficam tão intensos que você acaba não distinguindo onde termina uma cidade e onde termina outra. A megalópole é isso, só que entre metrópoles. E agora, a região metropolitana é a conurbação de uma metrópole com as cidades vizinhas. Exemplo, a metrópole do Rio de Janeiro, ela é conurbada com Niterói, com Duque de Caxias, com Nova Iguaçu, Nilópolis. Então, nós temos a metrópole, Rio de Janeiro, e essas cidades vizinhas que têm tantos fluxos que a gente pode falar que tem essa conurbação entre essas cidades e a metrópole. Até aí, tranquilo? Então, gente, vamos pensar. A figura A representa uma cidade. A figura B representa uma outra cidade. Então, esses círculos são cidades diferentes. As setas representam as trocas entre essas cidades. Até aí, tranquilo, né? A cidade A, vamos supor que ela forneça calçados para a cidade B. E a cidade B forneça roupas para a cidade A. Então, elas fazem trocas entre si. Essas trocas comerciais caracterizam exatamente uma relação entre essas cidades. Nós podemos falar que cada cidade tem uma função urbana e, através da rede, elas fazem essas trocas. Então, como posso explicar isso para vocês? Função urbana é exatamente a atividade comercial, a atividade econômica principal de uma cidade. Uma cidade pode ter mais de uma atividade econômica, mais de uma função urbana? Pode, tá? Mas função urbana é exatamente essa atividade central, essas atividades centrais. E ela vai fazer troca com várias cidades. Essas trocas são feitas através da rede urbana. Existem cidades que têm funções turísticas, existem cidades que têm funções portuárias, existem cidades que têm funções industriais. Então, dependendo da função de cada cidade, ela pode ter uma posição diferenciada dentro dessa rede de comércio. Nós dizemos que existe uma hierarquia urbana. Então, vamos supor, a grande metrópole nacional de São Paulo, ela tem muitas funções urbanas. Então, ela tem uma posição mais importante em questão dos fluxos do que uma cidade no interior de São Paulo, que a gente pode caracterizar talvez como uma vila. Então, ela vai ter uma posição superior a essa vila. Então, existe essa questão de hierarquia urbana. Vamos entender um pouco mais sobre essa hierarquia urbana. Tá? Nesse slide, vocês já viram que mudou um pouco. Tem a Vila A fazendo comércio com a Vila B. Ela vende produtos e compra produtos para a Vila B. Assim como a Vila B faz a mesma coisa com a A. E aí apareceu um círculo maior. Esse círculo maior representa uma cidade local, uma cidade que tem um pouquinho mais de importância nessa hierarquia urbana através desses fluxos, através dessas trocas. As setas mostram, então, que essa cidade local, nessa cidade C, ela faz trocas comerciais com a cidade A e faz trocas comerciais com a cidade B. Tudo isso através daquela rede urbana que eu estava explicando para vocês.
Agora, nesse slide, já aparece um triângulo. O que seria esse triângulo? Esse triângulo já representa um centro regional. Esse centro regional, ele vai fazer comércio com a cidade local, né, com as suas trocas, esses fluxos, e essa cidade local vai fazer esse comércio com a Vila A e a Vila B. E aí depois aparece agora um retângulo, né, que seria caracterizado pelo E. O que seria esse retângulo? Seria uma metrópole regional. Então, a metrópole regional faz trocas comerciais, tem esse fluxo com o centro regional, representado pelo D. Esse centro regional faz trocas comerciais com a cidade local, e essa cidade local faz essas trocas com aquelas vilas, aqueles vilarejos, aquelas cidades bem no interior do interior do interior. E agora aparece a metrópole nacional, que seria, por exemplo, São Paulo. Então, São Paulo faz comércio com a metrópole regional, vamos botar aí Belo Horizonte. Belo Horizonte faz comércio, né, diretamente com São Paulo e com um centro regional. Esse centro regional faz comércio com uma cidade local, essa cidade local com as vilas. Esse esquema de hierarquia urbana é um esquema clássico, tá? Então, um esquema que acontecia, né? Tinha essa separação entre os fluxos. Então, a metrópole nacional não comercializava direto com o centro regional. Atualmente, isso mudou. Atualmente, existe, olha, reparem que mudou as setas, né? Existe uma maior conectividade dentro do território nacional, exatamente pelo avanço das técnicas. Lembra que a gente viu que a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica informacional, ela integra os lugares através exatamente da tecnologia, da comunicação, dos avanços no transporte. Então, existe aquelas trocas clássicas comerciais, né, através da rede urbana, pelas funções urbanas entre os locais, só que também existe esse comércio, esses fluxos diferenciados. Né? A metrópole nacional consegue comercializar, influenciar, ter esses fluxos com outros locais sem ser a metrópole regional. Nós falamos que esse esquema atual ele é muito mais dinâmico, tá? Então, os fluxos entre pessoas, capitais, serviços, informação são bem mais dinamizados pelo próprio processo da globalização e pelos avanços tecnológicos e comunicacionais. Então, vocês têm que pensar que, dependendo da função urbana, a cidade vai ter uma posição dentro da hierarquia através das trocas pela rede. Então, realmente, nós temos essa associação entre função urbana, rede urbana e hierarquia. Obviamente, o tamanho da cidade, a questão de ser uma metrópole, ser um centro regional, ser uma cidade local, ser uma vila, influencia na questão da função urbana, na questão das trocas através da rede e da sua posição na hierarquia. O material didático carioca de vocês, ele apresenta como grande metrópole nacional São Paulo, metrópoles nacionais Rio de Janeiro e Brasília. Vocês vão pesquisar outras metrópoles, né, nacional e regional, e ver quais são as principais funções urbanas das cidades, das principais cidades na região sudeste. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, acompanhe os vídeos do material didático carioca e o material de complementação escolar. Não esqueça. Tchau, tchau.